Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos dando continuidade aí à nossa playlist, estamos na era do Steinitz, aqui do austríaco Wilhelm Steinitz, também conhecido como Morphy austríaco, né? Apesar de que, ao longo do tempo, o Steinitz foi adquirindo um estilo completamente diferente do estilo do Morphy, ele foi adquirindo aí um estilo mais posicional, mais estratégico, ele foi mudando toda a forma de se entender aí o jogo de xadrez. É o pai do xadrez moderno. E aqui a gente tem uma partida contra o Joseph Henry Blackburn. Blackburn era um inglês, um jogador fortíssimo, ele fazia muitas exibições de simultâneas, jogava contra várias pessoas ao mesmo tempo. Ele inclusive fazia isso de olhos vendados, tá? É verdade, ele vendava os olhos e jogava contra várias pessoas ao mesmo tempo. Se eu não me engano, o Magnus Carlsen também chegou a fazer algumas exibições desse tipo. Enfim, na história do xadrez, alguns jogadores se tornaram notáveis aí por fazerem isso, né? E o Blackburn era realmente um jogador fortíssimo, também era conhecido como Black Death, a morte negra, uma brincadeira com o nome dele, Blackburn, e também com o estilo agressivo que ele tinha e tudo mais. Então, um jogador fortíssimo. A gente teve o Steinitz, então, teve esse match contra o Blackburn para definir o título mundial, depois dele ter vencido já o Adolf Andersen. Depois dele ter vencido já... qual foi o último que a gente falou? O Tartakover, se eu não me engano? Do vídeo de ontem? Creio que sim, posso estar enganado. E agora, então, contra o Blackburn, tá bom? Então, também defendendo aí o título mundial. Vale dizer que o Steinitz se manteve no título por 7 matches diferentes, por 7 duelos diferentes para o mundial. Então, por quase 30 anos, ele se manteve aí no trono, tá bom? Antes de começar a partida, eu quero agradecer aqui de coração todas as pessoas que estão apoiando aí o projeto aí da Academia Online Xadrez Brasil. Muito obrigado, tá sendo um sucesso, muita gente realmente contribuindo e fico muito feliz com isso. A academia já será uma realidade. O lançamento da academia vai ser em maio, né? As pessoas estão aproveitando aí benefícios e descontos para esses apoiadores iniciais. Mas ela já está em desenvolvimento, já até mostrei um protótipo aí pro pessoal. Muito obrigado, gente. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Steinitz aqui de brancas, ele começa com E4, E5, cavalo em F3, atacando aí no centro, cavalo C6 defendendo. Só uma curiosidade, gente, o lance jogado aqui foi o bispo B5 na partida, que é a abertura Ruy Lopes, a abertura espanhola, né? Mas vale a pena falar aqui sobre o gambito Blackburn, tá? O que o Blackburn jogaria aqui contra bispo C4? Muito provavelmente ele jogaria aqui esse gambito com cavalo D4, é o gambito Blackburn Schilling. E aqui, se as brancas capturarem em E5 com ideia de capturar aqui em F7, aceitarem aí o gambito, as pretas têm um lance muito forte, que é o lance dama G5, tá bom? Atacando aqui o cavalo e atacando em G2. E aqui, se as brancas forem tentadas a jogar o errado, cavalo toma em F7, esse lance é errado apesar de parecer fazer todo sentido. As negras têm muita iniciativa aqui, um jogo ganho com dama toma G2. Né? Agora a torre está atacada, por exemplo, torre F1 para defender. Dama toma aqui em E4, cheque. E se cobrir com o bispo, o checkmate aqui com o cavalo em F3. Né? Em 7 lances, as negras venceram aqui com o gambito Blackburn Schilling, feito então pelo Blackburn, que está jogando aí de negras. Mas aqui o Steinitz não quer ir para nada disso, ele tem um jogo mais posicional. Ele vai para aqui a Ruy Lopes, bispo B5, e a partida continua aqui com A6 atacando o bispo. Vale dizer que não dá para ganhar esse peão, né, gente? Por exemplo, o bispo toma, peão toma, vou ganhar aqui agora em E5, as brancas ganham o peão. Não dá, que as pretas têm dama D4 aqui atacando o peão e o cavalo e vão recuperar o peão e ficar muito bem na partida, tá? Igualam com facilidade, se é que não ficam levemente superiores aí às negras, tá? Então depois de A6, bispo A4, recuando aí o bispo, cavalo em F6, atacando aqui o peão de 4. Hoje em dia a turma vai para roque, mas o lance jogado também é muito bom, D3 defendendo, abrindo para o outro bispo poder jogar. E aqui vale dizer que o Steinitz não está muito interessado em dar roque. Ele poderia ter dado roque, mas a gente vai ver que interessante a escolha do Steinitz, porque vale dizer que muito assim, 90% dos casos todo mundo vai partir para um roque aqui, né? Eu gostei de ver essa partida, inclusive, porque me trouxe ideias diferentes. Aí eu, pelo menos, não tinha visto o que o Steinitz vai fazer aqui. A partida seguiu com D6, C3, e esse C3 é um lance bastante comum nesse tipo de posição. Ele impede aqui a entrada do cavalo, mas no futuro com o cavalo em D4. Ele também dá casa para o bispo, né? Fica segurando essas casas aqui, B4 e D4, que são casas importantíssimas. É um lance bastante sólido.
Bispo em E7. E aqui você pensa, bom, agora o natural é dar roque, né? Mas o Steinitz vai para uma sequência diferente. H3, até aqui tudo bem. Né? Você pode estar pensando que ele está evitando aqui a entrada do bispo em G4, o cavalo em G4. As pretas deram roque. E aqui ele não dá roque. E ele vai para um lance muito interessante aqui com dama E2. E aqui você já começa a desconfiar que ele realmente não vai querer dar roque, né? A partida agora segue com cavalo em E8. E esse cavalo provavelmente já preparando aqui um ataque com F5. E aqui o Steinitz continua com G4. Olha que legal. Né? Bem posicional esse lance, não permitindo então o lance F5 aqui das negras. A partida seguiu com... Aí as pretas provavelmente aqui já desconfiaram, né? Que ele não vai mais dar o roque. Afinal de contas já estourou aqui a posição com H3, G4. Partiu para um ataque na ala do rei. As pretas aqui já provavelmente desconfiando disso. Partem para o ataque na ala da dama imediatamente com B5. Bispo aqui em C2 então. Bispo B7. Cavalo de bem D2. Dama D7. E vale a pena agora ver a manobrinha bastante típica aqui desse tipo de posição. Que é o cavalo aqui em F1, tá? Essa manobra é bastante típica. O cavalo de F1 vai poder ir ou para G3 ou para E3. E dessas casas ele pode mirar na casa de F5, que seria uma excelente casa aí para esse cavalo, tá bom? Então, cavalo F1, uma manobra típica. Cavalo D8 abrindo aí para o bispo poder jogar. E também abrindo para o peão poder avançar. Cavalo em E3 foi jogado. Cavalo aqui em E6. Aqui as negras também estão de olho aqui na casa de F4. Cavalo em F5, G6, aqui as negras tentando expulsar esse cavalo daí. Cavalo toma em E7, cheque. Dama toma em E7, agora as brancas têm o par de bispos, né? O Steinitz tem o par de bispos, o que na época ainda não se entendia muito bem da vantagem do par de bispos, de vantagem aí, da possível vantagem do bispo sobre um cavalo em posições mais abertas e tudo mais. Ainda não se tinha muito bem esse conceito, né? Mas o Steinitz já tinha e já aplicava. E aqui... Muita gente partiria para o lance bispo H6 para atacar a torre, né? Dá para cobrir isso daí com qualquer um dos dois cavalos, né? Aqui o Steinitz vai para um lance mais... ele vai diferente, ele não quer colocar aqui esse bispo nessa diagonal. O Steinitz quer colocar o bispo nessa diagonal, que ele acredita ser mais forte. Então ele vai para uma ideia diferente aqui. E ele vai poder ocupar essa outra diagonal com a dama, tá bom? Olha que legal. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Primeiro com o bispo em E3... cavalo de 8 aqui em G7. E agora sim, no lance 17, o Steinitz vem e dá o roque aqui. O grande roque. C5, as pretas começam então um ataque aí na ala da dama. E aqui o Steinitz vai para uma ideia muito, muito, muito legal, que é o plano dele. Querer colocar aí, ativar esse bispo nessa diagonal. Então, D4, imediatamente aí atacando no centro. Não se preocupando com a exposição do rei. Esse rei vai poder vir para B1. Se for preciso, né? E toma D4, C toma D4. E aqui as pretas, ao invés de capturarem aqui o peão, elas fazem o lance aqui C4. Provavelmente um erro, tá? Provavelmente um erro esse lance. Cavalo toma D4, ou até o lance D5 faria bastante sentido. Capturar também faz bastante sentido para abrir aqui essa coluna, né? E a gente teria uma posição aí mais coerente com o que a posição pede, né? As brancas estão atacando na ala do rei, as pretas têm que abrir aqui a ala da dama, né? Esse provavelmente seria o lance mais indicado, capturar. Mas aqui ao avançar, então, aí permitem... Agora o Steinitz vai passear e vai fazer o que ele quiser. Primeiro ele começa aqui com D5, fazendo todo o sentido do mundo, né? Já que ele quer colocar o bispo dele aqui em D4, né? O cavalo está atacado, tem que sair daí, cavalo em C7. E agora, primeiro com dama D2, né? Então ele não está revelando aqui seus planos. Ele não revelou ainda se o bispo vai vir nessa diagonal, se vai vir para cá, se a dama vai vir para C3, ou se a dama vai lá para H6. Ele ainda não revelou os seus planos, né? Com dama D2. A5 foi jogado, e agora sim, bispo D4. E olha que legal essas diagonais aqui, né? Então todas essas diagonais aí sendo utilizadas aqui pelo Steinitz. F6 foi jogado. Tentando parar um pouquinho aí, fechar um pouquinho aqui a diagonal desse bispo. A partida seguiu com dama aqui em H6. B4 foi jogado e aqui o Black Bunny vai atacando aí na ala da dama. E aqui G5 então, tentando abrir aqui essa diagonal. Aqui o lance jogado foi F5. Então tentando manter pelo menos fechadas aqui essas colunas aqui para as brancas não poderem jogar.
E aqui o lance interessantíssimo, aqui bispo em F6. Então olha que legal essa estruturinha aqui, o bispo está agora atacando a dama tem que sair daí. Dama em F7 foi jogado, a dama continua, né? Tem que continuar defendendo aqui em G7 para não levar um checkmate. E agora uma sequência muito legal aqui, que começa com E toma em F5, e agora daria até para ter tomado aqui de cavalo, né? Mas a gente teria uma sequência parecida com o que seguiu na partida. Tomou de peão, G toma em F5, as brancas ficariam bem de qualquer jeito, mesmo se tivesse tomado de cavalo. E agora, gente, se você quiser dar pausa e encontrar o próximo lance, vale muito a pena. Eu, quando estava vendo essa partida, analisando, eu nessa posição eu tava com cheiro de alguma coisa, né? Parecia que tinha realmente aí. E são muitas peças, né, atacando. E algumas ideias passam pela cabeça, né? Mas o lance jogado aqui pelo Steinitz é um lance brilhante, é um lance sensacional. Na verdade, vários lances são bons aqui nessa posição, tá bom, gente? Se você pensou alguma coisa aqui como torre aqui na coluna G, é um excelente lance. Se você pensou aqui em jogar um cavalo em H4, também é um lance muito bom. Até o lance aqui bispo em D4, com algumas ideias aí interessantes, também dá para ser jogado, tá bom? Todos esses lances são bons, mas o lance que continuou na partida, eu espero que você tenha encontrado, ele é realmente um lance brilhante, forçante aí, de arremate. Foi o lance G6, olha que bonito, olha que bonito. Tá atacando a dama, tá atacando aqui em H7. Não dá tempo, né, das negras capturarem aqui o bispo, simplesmente dama toma em H7, seria checkmate. Mas aí você fala, beleza, mas agora as negras capturam aqui o peão. E agora vamos olhar essa posição, o que as brancas têm, né? Por que jogou isso, né? Por que o Steinitz jogou isso? Agora o bispo está atacado, né? A dama aqui, se trocar, resolveu o problema das negras, né? Ainda vai terminar com o bispo aqui atacado, né? Se tirar o bispo, simplesmente as negras trocam, né? As brancas, será que conseguem alguma coisa com isso? Qual será que é então a continuação? Jogou G6, dama tomou. Por que o Steinitz fez isso? Qual será o próximo lance? Se você já tinha encontrado G6, provavelmente você já sabe qual é o próximo lance. Se você não tinha encontrado, vale a pena, se você quiser, também dar pausa e encontrar aqui a sequência vencedora. Eu espero que você tenha aí encontrado então o lance vencedor aqui, que é o único lance vencedor da posição, que é o lance bispo toma aqui em G7. Você fala, o que tem esse lance? Agora simplesmente a dama toma, né? Não, a dama não pode tomar, porque senão a torre vem aqui na coluna G, ó, e essa dama já era, né? Tá perdida. Então depois de bispo G7, as brancas ganham uma peça, tem uma peça a mais. A partida seguiu ainda com dama toma em H6, cheque, bispo toma em H6, torre F6, e aqui o Blackburn continuou jogando com uma peça a menos. É aquela coisa, né? É difícil você aceitar que você perdeu de uma forma tão brusca, né? Você sendo alguém tão conhecido no mundo, né? O Blackburn sendo um dos melhores do mundo, o Black Death, né? A morte negra, quem faz exibições aí de olhos vendados, simultâneas contra várias pessoas de olhos vendados, tá perdendo aí de uma maneira tão brutal, né? Não é fácil de aceitar. Ele continuou jogando aqui, a torre de H em G1 cheque, torre G6, e aqui o lance bispo toma em F5, e agora as pretas estão com um problemão, né? Elas não podem, a torre está atacada e não podem capturar aqui a torre, porque se capturar, a torre toma em G1, o rei viria para F7, e aí torre G7, né? Olha quem vai tá caindo aqui daqui a pouco, né? Rei F6, atacando o bispo de casas claras, torre toma C7, rei toma F5 e torre toma B7. E aqui as brancas teriam duas peças a mais, né? Não tenho o que falar. Então depois de bispo toma em F5, Blackburn ainda continuou com rei F7. Aqui bispo toma G6, cheque, H toma G6, cavalo G5, cheque, rei G8 e aqui a torre de G e E1. E nessa posição o Blackburn, passada toda a tontura, o grog, a fase da negação, né? Aí veio a fase da aceitação. Aqui o Blackburn então abandonou a partida, né? Aqui ele aceitou então a sua derrota. Vale dizer que esse match ele terminou em 7-0 para o Steinitz. O Blackburn não conseguiu nenhum empate, nenhuma vitória aí contra o Steinitz. Foi 100% aí de aproveitamento. Por que ele abandonou, gente? Bom, aqui, né? Domínio total das brancas. Já tem o domínio aqui da coluna E. O que as pretas vão fazer? Se tomarem aqui em D5, a torre E6, né? Atacando aqui peões e fazendo um ataque ao rei aí. Não tem muita coisa para fazer aqui. As pretas estão completamente perdidas. Uma torre a menos, né, gente? Com esse ataque todo aqui, sem compensação nenhuma para as negras pela torre a menos, tá bom? Por isso que abandonou. Aqui
Claro que dá para a partida seguir por mais muitos lances, né? Mesmo com uma torre a mais, você vai precisar construir aí uma posição de checkmate, né? Mas é uma posição claramente vantajosa aqui para as brancas, tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Esse foi então o Steinitz contra o Blackburn. A gente tem mais alguns matches do Steinitz. Então, após esse match contra o Blackburn, se eu não me engano, ele jogou mais alguns matches e bastante interessantes. De repente a gente pode ver uma partida aí de cada match dele, desses mundiais, né? Que eu acho que são bem instrutivas as partidas do Steinitz. A gente começa a ver um xadrez diferente nas partidas dele, um xadrez posicional, estratégico, quieto, né? A abertura dele já diz muito disso, né? Olha aqui, por exemplo, aqui um lance D3, né? Um lance quieto seguido de C3. Agora, a ideia dele de não dar roque, jogar aqui com H3, a dama E2, aqui jogar um G4 e depois ir com o cavalo lá para F1, né? Lá para F5, trocar tudo, meter um bispo lá em E3 e depois da grande roque, eu achei sensacional, sensacional, muito inovador assim, esse estilo de jogo e, como eu falei, bem posicional, muito, muito legal de ver, era algo que não existia na época, era uma novidade para todos e vale a pena, pra gente também que está acompanhando a saga, é interessante de ver também essa mudança de estilo acontecendo, beleza? Valeu, gente, obrigado aí pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.